7 de novembro de 2022, esse é meu diário, diário do coronavírus. Nesta tarde de segunda-feira, onde eu estou aqui, junto ao povo brasileiro. Chegou uma notícia agora aqui lá do Coppola. Falou tudo, meu nome, seu nome. Se fuder, não tá achando bonito. Não gostando. Autorizando as guerrilhas da América do Sul invadir o Brasil, Por isso que o Bolsonaro não fez nada. mas eles, o sistema todo, o sistema que é mandar para o mundo lá fora é que ele está dando golpe. Mas sabe que não é um golpe. Por isso que nós temos que andar. Porque o sistema está unido com a imprensa, o Estado. E aí, cara, a gente tava na Meu nome é Mariângela Wagner, esse é meu diário, diário do Covid-19. Este é meu diário Covid-19 e recebe e vai continuar a receber este nome, porque quando recebeu este nome estávamos no início da nova história do mundo, com a chegada do vírus coronavírus. Acompanhei do início ao fim todo este processo em meu diário, que segue fielmente contando a história e as memórias do tempo. Diário Covid-19. Neste momento, vem aqui, onde estão milhares de brasileiros reunidos no Brasil e no mundo, pedindo a intervenção pós-eleição de 30 de 10 de 2022. Era o penúltimo dia de outubro. No dia 29, o povo já estava nas ruas, com suas bandeiras, a verde e a amarela, que antes, durante esses 4 anos que se seguiram, esteve aposentada, e o orgulho de ser brasileiro ressurgiu em cada patriota, assim como a moral, princípios e valores. Que também antes tinham sido esquecidos, mas jamais negados. Mas muitos brasileiros tinham vergonha do que tinha se transformado o Brasil, até que nas eleições de 2018 acendeu-se a luz da esperança, e novamente a fé foi-lhes devolvida. Sentindo-se fortes e orgulhosos, mesmo com o ataque sofrido no momento que assumiu o cargo, o novo presidente nunca se intimidou. O novo presidente nunca se intimidou com os mãos de ferros da lei, que a todo momento e a cada decisão de melhorar a vida do país e da população era ceifado, tolhido. E foi um governo impedido, proibido de governar nos simples detalhes, até os mais primordiais. Um exemplo claro foi a pandemia, onde queriam a todo custo testar as vacinas sem nem ao menos terem sido aprovadas no outro lado do mundo, e querer usá-la nos brasileiros e fazê-los de cobaias de testes dos mais diversos, jamais visto antes na genética mundial. Presidente Bolsonaro não aceitou a entrada das vacinas do Brasil sem os devidos testes e aprovações da Anvisa, agência reguladora das diretrizes pertinentes às concessões e liberações.
parte da vida do país e suas condutas. Devido a este fato, o presidente foi acusado de genocida, acusado de matar milhões de brasileiros, como se não existissem outras doenças que também matam, e que todas elas passaram a se chamar Covid-19. Entravam na lista dos mortos como sendo mais um que morreu desta doença. Milhões de idosos com comorbidade, muitos já no final da vida, vieram a óbito devido à baixa imunidade. E quando recebiam a vacina, não resistiam. Jamais saberemos a carga viral que essas vacinas continham, quando os seus vírus, ditos mortos, eram inoculados no corpo humano. Mas a conta está chegando. A loucura foi tanta que noticiou-se que tinham desavisados que tomaram 1, 2, 3, 4 e até 10 doses da vacina, saindo de um lugar e entrando em outro, tudo para garantir sua vida ou entregá-la à morte de vez. Como vivemos numa corrida contra o tempo, tudo muda, tudo acontece, é muito rápido, a vida não pode parar e novas histórias têm que dar lugar a novos fatos. Eu iniciei contando a nova história, escrevendo os novos fatos, com o acontecimento das eleições de 2022. Não sei quantos anos escreverei esta nova história, se tantos quantos foram os anos que escrevi o Diário Covid-19. Mas o pouco que já contei já vale um incontestável monólogo de erros e injustiças sempre presentes na vida da nação brasileira e seus percalços. O povo vai às urnas na certeza do voto, garantindo aos brasileiros orgulhosos, vestindo verde e amarelo, carros, buzinas, povo enlouquecido nas ruas das cidades, estados, capitais. Aconteceu que no final da apuração do primeiro turno, fraudes vieram a público, como no segundo turno, repetidas vergonhosamente. E assim sigo escrevendo a minha história, um dia de cada vez. Aqui registrada com a mais fiel memória deste tempo. Muitos brasileiros nas ruas estão escrevendo a nova história do mundo. Mesmo sendo subjugados, atacados moralmente pelo fato de estarem nas ruas lutando por uma causa que acreditam, uma causa não só deles, mas de todos e principalmente pelo futuro ameaçado da nova geração, que sequer tem noção do que as espera. Mas por outro lado, e tem o outro lado, insiste em apoiar ao outro lado, é aquele lado do descompromisso, da liberdade geral, pão e circo, miséria, em qualquer canto. E o curioso é que a massa de apoiadores contrários ao movimento da decência, moral e vergonha na cara, o curioso é que tem em sua garantia, todos os dias, e muito bem pagos, por difamar seus também irmãos brasileiros. Esquecem ou fingem não aceitar que a conta vem para todos. E agora não tem como fugir. Não tem como fugir para fora do país, porque o mundo está colapsado. E mal sabem eles que o Brasil é a última fronteira entre o bem e o mal. E a conta vai chegar para todos. Até mesmo aquele todo cagado de medo, que na última hora mudou seu voto, ou aquele que deu seu voto e se esconde com medo no fundo de sua insignificância.
Hoje é segunda-feira, 7/11/2022. Brasileiros seguem acampados em frente a quartéis, rodovias, antes interditadas, agora liberadas, mas com apoio consciente de caminhoneiros, que são a principal categoria que move o país e que, atendendo ao pedido do nosso presidente, liberaram as rodovias para não prejudicar o país. Os protestos são pacíficos porque somos educados, temos moral, bom costume. Povo educado, de moral, princípio, valores. Queremos justiça, aquela que nos foi negada, vergonhosamente. A mídia está contra o nosso movimento da intervenção federal, ou seja, o nome que receber de seus apoiadores. E a todo tempo esta mídia promove verdadeira guerra contra os brasileiros, marginalizando-os, o que não é verdade. São patriotas, são homens, mulheres, crianças, todos unidos, como jamais existiu, como jamais foi visto. E eu estou aqui com o meu diário, neste momento, na capital gaúcha, Porto Alegre, registrando em meu diário esse lindo momento, que será gravado na nossa história. Devemos seguir ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre ou morrer. Já tá bem.
eu vou vir de lá pra cá. Um recado à mídia brasileira ou à mídia mundial. Dizer para essa mídia que nós não somos marginais. Nós somos pátria, Deus, pátria, família. Nós estamos lutando pelo nosso ideal. Nós não recebemos ordens. Nós não temos que ser pagos para falar, mesmo aquilo que não concordamos, mas baixamos a cabeça e falar o que nos mandam. Não. O povo brasileiro tem princípios, valores, jamais vai se calar diante das injustiças, diante daquilo que de maior direito ele tem, é o voto, é votar no seu candidato. E ele foi às urnas, e ele votou, e ele acreditou num país melhor, num futuro melhor, num Brasil melhor de se viver. Ele não aceita retrocesso, não aceita regresso, não aceita que os valores sejam destruídos, jogados na lata do lixo. Jamais, jamais. O Brasil tem história. O Brasil descobriu a sua voz, sua história, descobriu a sua história. Ninguém mais cala a voz do brasileiro, que há de servir de exemplo para o mundo. Venha o que vier.
Terra que eu percorra no frio da canção bom, sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu moral. Você sabe de onde eu venho, venho do mundo que venho. Venham, dá lugar para todo mundo aqui. É, menino. Dá uma olhada. Segura pra mim aqui.